Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma alegria poder fazer contato com o amado irmão através deste canal, para junto continuarmos a desenvolver a nossa comunhão, o nosso relacionamento ministerial, eclesiástico e nas circunstâncias em que nos encontramos. Graças a Deus que temos esses meios pelos quais podemos nos aproximar um do outro. Nesta oportunidade, meu amado irmão, nós estaremos trabalhando um tema voltado para a Igreja Assembleia de Deus na cidade de Satubinha, presidido pelo pastor José Augusto Carneiro Soeiro, auxiliado por mim, pastor Isaac Costa Soeiro. Meu amado irmão, nós queremos, a partir deste momento, iniciar uma série de breves mensagens. E esta série começa com o Salmo de número 46. Nesse salmo, nós vamos desenvolver 3 mensagens que serão postadas diariamente nas redes sociais da igreja e esperamos que esta palavra sirva de fortalecimento para a fé, de consolo para as nossas almas. Gostaria, portanto, de, nesse primeiro momento, ver com o amado irmão, o irmão acompanhando na sua Bíblia. Nós vamos meditar no Salmo de número 46, verso 1, com o tema Deus, nossa segurança suficiente. Deus, nossa segurança suficiente. É bem verdade, meu amado irmão, que vivemos dias difíceis. Nossos dias não são dias fáceis. No entanto, nós temos nesse texto um texto de consolo, que nos leva a olhar além das circunstâncias, olhando para Deus. Então, o texto que nós vamos meditar é este que está aí, Salmo de número 46, verso 1, conforme a Nova Almeida atualizada, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mais uma vez, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Meu amado irmão, nós queremos, a partir desse texto bíblico, trazer uma reflexão que nos leva a olhar com confiança para Deus no meio do cenário que nós estamos vivendo. De fato, o salmista, através desse salmo, ele exalta a grandeza de Deus e a necessidade do servo de Deus de desenvolver esta confiança, essa fé no Senhor nosso Deus. É bem verdade, meus amados irmãos, que as instabilidades, as ameaças, os perigos sempre foram constantes neste mundo. Não nos causa nenhuma surpresa, pois a Bíblia, de fato, desde Gênesis capítulo 3, quando o homem cai no pecado, a partir dali começa um desenrolar de tragédias, de calamidades e de todo tipo de situação que causa, de certo modo, temor, causa sofrimento, causa aflição. Nesses últimos dias temos mais um capítulo na longa história desse mundo de mazelas, de calamidades, de situações de angústia. Esses últimos dias vivemos a pandemia do Covid-19, provocado pelo coronavírus. São dias que a sociedade, o mundo tem estado desestabilizado, instável em todas as áreas. No entanto, eu quero convidar você, olhando para esse texto bíblico, a verdade de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Nós precisamos ter em mente que, apesar deste cenário, dos cenários de instabilidades, do cenário de ameaças, de perigo, nós temos que ter a firme convicção e descansar na firme convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Deus é a nossa segurança e que vale a pena sim depositar nele a nossa confiança. Portanto, quero convidar você a analisar melhor este texto bíblico. Meu amado irmão, o salmista, ele eleva o nosso olhar para a realidade de relacionamento com Deus neste mundo. E aí nós vamos ter que entender duas verdades.
O salmista, no Salmo 46, em primeiro lugar, ele lança um olhar para a fragilidade humana, para a fragilidade e as instabilidades que marca a esfera humana nessa terra. O salmista, ele vai nos dar a entender quão frágil é a vida nessa terra. Quantas aflições, quantas tragédias, quantas instabilidades, quantas calamidades pode assolar a humanidade. Mas, por outro lado, o salmista também nos leva a olhar para Deus e para a segurança que existe somente em Deus. Somente em Deus existe segurança, segurança real, segurança de fato que nos faz descansar na paz de Deus. Então acompanhe comigo esta meditação, esta reflexão, e vejamos algumas verdades que o salmista nos leva a entender. Em primeiro lugar, o salmista, ele enfatiza essa segurança que há em Deus, apontando para a fonte dessa segurança, que é o próprio Deus. No slide ao lado você pode observar que a primeira afirmação do salmista é: Deus é. Deus é. Deus é a fonte da segurança. Deus, o único e verdadeiro Deus. Deus, o Criador de todas as coisas. Deus, o sustentador de todas as coisas. Deus, o Senhor sobre todas as coisas. Deus que é todo-poderoso. Deus, ele é de fato a fonte da nossa segurança. É importante nós entendermos isso. A fonte da nossa segurança, a identidade da nossa segurança, não estão nas coisas terrenas. Está em Deus. Deus, a própria pessoa de Deus, é a fonte da nossa segurança. É a fonte da nossa fé. É a fonte do qual nós podemos descansar. Além disso, eu quero que você observe uma segunda afirmação que o salmista faz. O salmista nos leva a entender também a natureza da segurança que existe em Deus, a natureza da segurança divina. Ele afirma que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O salmista, ele procura descrever a segurança que existe em Deus. Para isso, ele utiliza duas imagens para ilustrar, para tentar nos levar a entender a natureza da segurança que Deus nos oferece nele. A primeira imagem é a imagem do refúgio. Refúgio, meus amados irmãos, é um lugar para onde se retira. É um lugar para onde se retira para descansar, para se recuperar do enfado, do cansaço, das dores, das marcas no meio das adversidades. O salmista descreve Deus como sendo o nosso refúgio, o nosso lugar para onde nós nos retiramos. Nos retiramos para descansar, para ter restaurado em nós as forças, para ter sarado em nós as feridas. É um lugar para nós repousarmos com tranquilidade. Uma segunda imagem que o salmista usa é a imagem da fortaleza. Além de Deus ser descrito como lugar de refúgio, lugar de descanso, lugar de se estar tranquilo, Deus também é descrito como uma fortaleza. Fortaleza de muros altos, de muros espessos, de portais firmes. Fortaleza onde nos abrigamos de toda e qualquer ameaça. Meu amado irmão, é muito importante nós vermos Deus como um lugar para o qual nós nos dirigimos, não somente para descansar, mas descansar em paz, porque sabemos que em Deus há um descanso que é protegido de todo tipo de perigo e de ameaça. Além disso,
O salmista também, ele nos leva a entender o tempo da segurança divina. O salmista, ele afirma que Deus, ele é o nosso refúgio, é o nosso lugar de descanso, que Deus é a nossa fortaleza, é o nosso lugar de proteção, e diz que esse refúgio e essa fortaleza, essa segurança, é sempre presente. O tempo no qual Deus se dispõe a nos abrigar nele com toda a segurança, é um tempo sempre providencial. Deus, de fato, meus amados irmãos, ele está disponível para nós e para todos quanto creem nele, depositam nele a sua confiança em todo o tempo. Não existe, de modo algum, nenhum tipo de situação calamitosa, nenhum tipo de situação conflituosa, nenhum tipo de tragédia que seja tão grande que Deus não possa ser encontrado. Deus é encontrado no meio da mais profunda angústia por todos aqueles que olham para ele, que depositam nele a sua confiança, que colocam nele a sua fé. Meu amado, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Portanto, nós precisamos entender isto, que Deus ele não se afasta de nós no meio das aflições, e Deus não se esconde dos aflitos, pelo contrário, Deus se revela a nós no meio dos mais diversos momentos e das mais diversas adversidades. Isaías, capítulo de número 57, versículo 15, diz assim, Deus diz assim, habito também com o espírito oprimido e com o humilde. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é esse nosso socorro hoje, agora. Está disponível para nós. A Deus pertence o poder que dá segurança. A Deus pertence o poder que dá a verdadeira salvação. Portanto, meu amado irmão, descanse no Senhor. Os noticiários trazem todo tipo de informação, o mundo está atemorizado, existem muitas e muitas informações, imagens e vídeos que querem tirar a nossa paz. Nós não ignoramos que a situação é difícil, mas nós queremos lembrar você que acima da situação difícil que nós estamos atravessando, existe Deus. E nós devemos olhar para Ele e colocar o nosso coração na presença dEle. Portanto, aproveite esse período para buscar em Deus esse refúgio, buscar em Deus essa experiência de proteção, essa experiência de descanso, essa experiência de segurança que somente Deus pode dar. Coloque a tua fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Continue orando em nome de Jesus. Orando pela igreja, orando pela nossa cidade, orando pelo nosso estado, pelo nosso país, pelas nações, por aqueles que estão padecendo, sofrendo, sem Deus, sem esperança nesse mundo, para que eles possam conhecer também essa esperança e essa segurança que nós conhecemos em Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.